Certo. Então, como já tinha falado, nosso objetivo na disciplina é conhecer como podemos modelar ou calcular a força dinâmica que pode provocar o vento. Há outras, digamos, outras disciplinas nas quais vocês têm algum relacionamento com o cálculo de força do vento, mas realizando somente uma avaliação estática, né? A pressão do vento a partir de avaliar também os coeficientes de pressão. Mas nosso objetivo aqui não chega. Temos que conhecer aí os equacionamentos que estabelecem como se calcula a pressão do vento, que foi mostrado na aula passada. Eu, lembrando aqui da aula passada, eu mostrei lá como o cálculo da velocidade característica, mas esqueci aí de falar um pouquinho da velocidade básica do vento, que é o V sub zero. Esse V sub zero ele é extraído, você pode avaliar ele a partir de uns mapas de vento que tem, por exemplo, no caso do Brasil, tem uns mapas que estabelecem em cada região mais ou menos qual a velocidade básica do vento, que é uma velocidade avaliada a 10 metros de altura sobre o terreno. Isso aí esqueci, mas imagino que você já conhecia. Mas então o que a gente vai ver agora é algumas informações ou conceitos relacionados com dinâmica, com a parte dinâmica, como se pode modelar o comportamento dinâmico da estrutura quando está sometido a cargas dinâmicas. Eu também falei um pouquinho da diferença entre estática e dinâmica e quando podemos usar um análise estático ou um análise dinâmico, dependendo primeiro da velocidade do vento e também dependendo do conteúdo em frequência daquela excitação dinâmica. Então, vamos supor que é necessário fazer uma análise dinâmica naquela estrutura, em acordo com aquelas suposições que realmente a estrutura ela está na região na qual o vento pode causar efeitos dinâmicos, portanto é necessário fazer uma análise dinâmica. Então vamos começar por estudar um dos primeiros tipos de sistema na dinâmica, que são o sistema mais básico, mas que daí a gente vai extrair uma série de características e conceitos que são necessários para abordar o problema dinâmico do vento. Então, o primeiro sistema é o sistema de 1 grau de liberdade. E aí vamos definir como é que nós relacionamos a excitação com a resposta. E há um teorema que é muito fundamental na área de sistemas lineares, ou sistemas dinâmicos lineares, que é o teorema da convolução. Ele consegue, no domínio do tempo, relacionar a excitação com a resposta. Eu gosto de utilizar esse teorema, apesar de que às vezes nos livros de dinâmica começa realmente solucionando a equação dinâmica, né? Mas esse teorema ele é aplicado a qualquer tipo de sistema dinâmico, não exclusivamente ao sistema dinâmico que surge do problema estrutural, né? Mas há outros tipos de problema dinâmico no qual você pode aplicar esse mesmo teorema. E também ele mostra uma forma geral de resolver como, se eu cito uma estrutura, qual seria a resposta. Aí vamos resolver, depois de ver esse teorema, vamos entrar a
aplicar isso num modelo estrutural, né? Num sistema dinâmico estrutural, que é uma equação diferencial ordinária bem definida. E aí vamos aplicar essa equação e vamos ver como é que é possível, a partir daquele teorema, resolver para qualquer tipo de carregamento dinâmico a resposta da estrutura. Há uma série de características nesse sistema de um grau de liberdade, como a definição da frequência, também vamos ver sistema de um grau de liberdade amortecido, e aí umas questões relacionadas com a taxa de amortecimento e tal, que é necessário para poder a gente utilizar algum método de análise dinâmico, seja para aumento, seja para qualquer outro tipo de estrutura. Então, vamos começar por ver o problema dinâmico de uma forma conceitual, que é na qual nós temos uns sinais de entrada ou pode ser sinal, vamos chamar de sinal, ou nós chamamos no caso particular da dinâmica da estrutura, uma excitação ou uma força de excitação. E nós, desse sistema, que pode ser um sistema conhecido, caso nós seríamos uma equação diferencial, né? E nós podemos obter uma saída, ou uma resposta, no caso estrutural, né? Uma resposta estrutural que ela pode ser dada em velocidades, aceleração ou deslocamento. Há várias formas de analisar esses sistemas, digamos, principalmente uma equação diferencial, não tem jeito. Mas esse sistema pode ser analisado no tempo contínuo, ou nós chamamos de sistemas contínuos, e para isso é utilizado geralmente a transformada de Laplace, né? A gente vai ver aqui um pouquinho para resolver a equação dinâmica. Ou também, como nossos equipamentos, quando você quer fazer medições, não conseguem realmente fazer uma medição contínua totalmente, senão se fazem medições discretas. Esse sistema também pode ser analisado num tempo discreto, e para isso se utilizam outro tipo de ferramentas matemáticas, como a transformada Z, mas não é nosso caso, a gente não vai entrar a ver isso. Mas é possível também fazer essa análise do sistema em esses dois tipos de modelo, né? Sistemas contínuos e sistemas discretos. Vamos ver alguns tipos de sinais que podem excitar a estrutura antes de entrar no problema de como se pode relacionar essa excitação com essa resposta. Então, um dos tipos de sinais mais fundamentais de análise dinâmica é o impulso, né? Uma excitação, ou digamos uma entrada de impulso no sistema, que você gere um impacto. O impulso é mais ou menos um impacto, não exatamente, mas para vocês entenderem o que seria o impulso. Porque realmente o impulso não é um sinal físico que exista na realidade, porque ele tem uma energia infinita, digamos, a amplitude vai ao infinito, mas ele é utilizado para solucionar alguns problemas na dinâmica. Então o impulso ele pode se definir dessa forma. Vamos supor que temos uma força, vamos falar assim, uma excitação, que é dada em um delta de tempo muito pequeno, né? Vamos supor que aqui a gente está mostrando uma equação que define esse impulso. Digamos, é uma força aplicada em um delta de tempo muito pequeno, e a área desse impulso ela sempre é igual a 1, a área da força. Supor que esse delta de tempo
ele vai para zero, mas para manter essa área igual a 1, isso aqui tem que ir praticamente para o infinito. Mas a gente vai sempre falar do que o valor no impulso, no dia dado, é igual a 1, né? Mas simplesmente o que está falando aí que a área é igual a 1, não que o valor seja igual. A área do impulso é igual a 1, mas vocês podem ver se isso aqui vai para zero. Isso aqui para manter essa área igual a 1 tem que ir, isso aqui 1 sobre 0 vai ter que ir para o infinito, mas vamos deixar esse valor de 1, não quer dizer que a amplitude é igual a 1, isso é bom fazer essa diferença, sino que a área desse impulso aí é igual a 1. Então é um sinal desse tipo, que é dado em um instante rápido de tempo. Então, a função do impulso, ela pode se descrever assim. Se o tempo é igual a zero, temos um valor de 1, lembrem que é a área. E se o tempo é diferente de zero, temos um valor de zero. Eu poderia deslocar esse impulso no tempo, por exemplo, com essa equação aqui. Então, se eu faço a mesma avaliação dessa equação utilizando essa função aqui, então no tempo igual a zero, tempo 0 menos 3, então temos um tempo aqui diferente de zero, portanto, nossa função aqui seria igual a zero. Mas quando a gente chega no tempo 3, 3 menos 3 dá igual a zero, portanto, nosso impulso seria igual a 1. Então, o que a gente está fazendo aqui, colocando um tempo menos 3 dentro da função, é deslocar o impulso em um ponto no qual você deseje movimentar esse impulso, né? O impulso também pode ser multiplicado por uma constante, tipo aqui, né? A vezes o impulso seria igual, no tempo igual a zero, igual a A. Então vamos ver a primeira propriedade importante do impulso, que é a propriedade, vamos chamar assim, de peneiramento, né? Eu posso avaliar uma função no tempo contínuo, digamos uma função aqui, em qualquer ponto, né? Eu quero avaliar essa função aqui, um ponto específico, eu poderia utilizar o impulso. Então, vamos colocar aí, digamos, a integral, a função vezes o impulso. O impulso, vocês lembrem que ele somente pode ser 1 no tempo, aqui nesse caso, no tempo t1. Portanto, multiplicar um ponto vezes essa função aqui, que é igual a 1, isso seria igual à função avaliada no tempo 1. Né? Ou seja, isso aqui multiplicado, a função multiplicada pelo impulso, simplesmente estou avaliando a função no tempo 1. Por isso que é chamado de peneiramento. É como se eu fizesse uma escolha pontual naquela função. Isso aqui pode ser utilizado para avaliar a função ao longo de todo o tempo de forma, pode ser contínua, né, ou discreta também. Então, ou seja, com o impulso eu poderia avaliar qualquer tipo de função ou representar através do impulso. Então, esse equacionamento é dado assim. Por exemplo, se eu quero avaliar no tempo, tempo 3 da função, aqui seria 3, mas para que eu possa avaliar aqui essa função no tempo 3, precisa que tal, essa é outra variável de tempo, seja igual a 3. Então, 3, por 3 aqui o impulso seria igual a 1 e aqui seria igual a 3. Então, eu estou avaliando essa mesma função no tempo 3. E assim eu posso ir a qualquer
tal avaliando a função, uma função arbitrária que pode ser tanto uma excitação como pode ser a resposta, né? A resposta pode ser avaliada através dessa função arbitrária. Então, é como se eu tivesse uma soma de impulsos, ou seja, a função arbitrária ela se converte como se fosse uma soma de impulsos ao longo do tempo, impulsos bem infinitesimais, né? Pequenininhos ao longo do tempo. Então, depois a gente vai usar esse equacionamento, né? Que é a forma como, através do impulso, eu posso representar qualquer tipo de função. Vamos ver outro tipo de funções que é possível que a gente vai usar, que é, por exemplo, a função de grau. Então, a função de grau, ela simplesmente chama também de escalão, né? Simplesmente é dessa forma. Ele é utilizado geralmente para estabelecer tipos de limites na integral, né? Como aqui a gente vai utilizar, geralmente o sinal vem de menos infinito até o infinito, a gente pode limitar essa integral de zero a infinito e você pode utilizar a função de grau para ver a resposta que vai acontecer. Nós chamamos esse tipo de sistemas como sistemas causais, de causa. Ou seja, eu quero saber que se eu aplico uma excitação que acontece de zero ao infinito, o menos infinito não, eu não quero saber. Mas às vezes, se você quer analisar de zero ao menos infinito, também chamamos de análise de sistemas anticausais, né? Ou seja, eu aplico aqui no tempo positivo, mas o que aconteceu lá anteriormente. Bom, a função de grau não é difícil de entender. Para o tempo maior ou igual a zero é igual a 1, para o tempo menor ou igual a zero é igual a zero. Há uma relação entre a função de grau e a função impulso, né? Não sei, esses dois tipos de funções tem um método lá na mecânica aplicada que eu às vezes dou, que é para resolver um momento e uma viga, né? Uma viga específica, um momento e um cortante. E tem um método da integral, né? Se utiliza bom, uma integral. E você, é possível representar através dessas funções do impulso e do degrau uma função do carregamento, porque o carregamento está relacionado com o cortante, através da derivada, né? Lembra? E o cortante está relacionado com o momento. Então, se eu consigo representar de forma contínua um carregamento na estrutura, o qual é difícil, né? Porque você tem aí carregamentos pontuais, carregamentos distribuídos, mas através dessas funções aqui do impulso e da função de grau é possível você ter uma representação desse carregamento e simplesmente você vai deriva o carregamento, obtém o cortante e deriva de novo e obtém o momento, né? A partir somente da carga, mas isso não é possível fazer se você não tem uma função do carregamento, mas é difícil quando temos esse tipo de carregamentos todos diferentes. Mas, por exemplo, a função impulso pode representar uma força, você está vendo que aqui ele é uma força aplicada, vamos esquecer do tempo e vamos colocar aqui um espaço, né? O impulso também pode ser aplicado no espaço. Então eu posso representar uma força uma força aplicada em um ponto específico através do impulso. E posso representar uma carga distribuída, deslocada na viga, também através de fazendo a variação aqui em relação ao deslocamento, também através da função de grau. Então essas funções são bastante utilizadas para representar
funções que seria difícil representar utilizando simplesmente equações, né? Que eles estão deslocadas no tempo, estão deslocadas no espaço. Também assim. Bom, existe uma relação entre a função do impulso e a função de grau, né? Então, você pode ver que se vocês integram aqui, lembrem que o valor do impulso é o valor da integral, né? É um valor de área igual a 1. Se eu integro de menos infinito até o tempo t, eu vou ter, supor que a gente tem um impulso aqui, em t em 0, né? Então, eu vou por aqui integrando, vou de menos infinito e chego aqui. Aqui a integral de menos infinito até aqui seria igual a 0 ainda. Mas no momento que eu passar, se eu chego acá no tempo t, eu já passei pelo impulso. E a integral desse impulso aqui seria igual a 1. Mas eu posso ir aqui, a integral seria igual a 1. Eu posso ir aqui, a integral seria igual a 1. Continua sendo igual a 1. Portanto, a integral do impulso seria igual à função de grau. Com isso, é uma relação, estabelece aí a relação entre o impulso e a função de grau. Bom, a função de grau também tem a propriedade de a linearidade, né? Se eu multiplico por uma constante, aí também a propriedade de deslocamento. Eu poderia deslocar a função de grau, desculpa, a função de grau, um tempo 2, né? Tipo, colocando um t menos 2 e posso deslocar a função de grau dessa forma. Ou 3, estou deslocando dessa forma. E multiplicar por uma constante também, ou seja, essa amplitude aqui máxima poderia ser igual a outro valor diferente do 1. Utilizando duas funções de grau, eu poderia restringir entre dois tempos diferentes, por exemplo, dessa forma, né? Fazendo uma subtração entre essa função aqui e essa função aqui, eu teria aí uma função de grau simplesmente entre 2 no tempo 2 e no tempo 3, ou seja, uma função desse tipo. Ou seja, se eu aplicasse essa função de grau em uma função de grau desse tipo, em uma outra função, digamos aqui ft, e essa função seria alguma coisa, um sinal, tipo isso aí, eu estaria restringindo o análise desse sinal. Pode ser também uma força distribuída, como falei no caso na mecânica aplicada, restringindo entre dois pontos, pode ser no tempo, pode ser no espaço, né? Aqui no caso, a gente está falando do tempo, né? Então, esse seria aqui, vamos utilizar ela simplesmente para limitar a nossa aplicação para fazer análise de sinais causais, ou seja, sinais que a gente deseja conhecer a resposta de 0 a o infinito. Vamos ver outro tipo de sinais. Isso aqui eu vou pular. Vamos ver a função exponencial. A gente já conhece, mas muitas das soluções que a gente vai obter lá da resposta na equação dinâmica são assim dessa forma. Tem incluída esse tipo de representação exponencial. E sabemos que se esse A aqui se ele é negativo, a resposta a essa função vai para 0, e se é positivo vai para o infinito. Então, como a resposta do sistema ela vai estar influenciada por esse tipo de equacionamento exponencial, a gente vai ver quando vai surgir. Geralmente você está vendo a diferença, né, entre ter um A menor que 0 e um A maior que 0. Você vê aqui que se nosso sistema ele é estável, é necessário que A seja menor que 0 para que ele volte ao equilíbrio. Então, esse tipo de A maior que igual a 0 a gente não vai ter lá. Ou o que se deseja que não tenha um A maior que 0.
Então vamos encontrar soluções desse tipo, com um A menor que zero. Lá a gente vai ver que essa exponencial aqui vai ter umas características dinâmicas que nós vamos chamar de amortecimento, né? Ou vai estar incluído aqui uma taxa de amortecimento. Então, entre essa taxa seja menor ou maior, isso aqui pode fazer assim, ou pode ir mais rapidamente ir para o equilíbrio. Então, o amortecimento na estrutura vai influenciar essa envoltura aqui de outra função que a gente vai ver depois. Outro tipo de forma que a gente vai obter muito, pode ser uma excitação ou pode ser a resposta é a função seno ou cosseno. Mas a gente vai mostrar umas características dessa função, não da forma tradicional, então a gente vai mostrar ela com a seguinte característica. A função cosseno, ela tem principalmente três características. A amplitude, ou seja, esse fator aqui que modifica a amplitude mesmo do cosseno, né, do cosseno normal. Tem a frequência, ou seja, o número de ciclos por segundo do cosseno ou seno. Número de ciclos, estou me referindo a ir de uma amplitude máxima e voltar de novo a uma amplitude máxima, ou ao contrário, ir de uma amplitude mínima, ou mínimo, e voltar de novo. Então, essa função está ao longo do tempo e ela pode ir fazer isso bem rapidamente em um curto lapso de tempo, ou pode fazer isso de forma lenta. Então, essa frequência seria o número de ciclos, nós chamamos, nesse caso aqui, ela é representada em Hertz, número de ciclos por segundo. E temos outro parâmetro que nós chamamos de fase. A fase é tipo o deslocamento nessa função, né? A fase o que faz é adiantar ou voltar no tempo. Então você pode transformar com uma devida fase, pode transformar um seno em um cosseno. Lembrem que, por exemplo, o cosseno em 0 começa em 1 e o seno em 0. Então eu posso transformar um cosseno em um seno colocando uma fase de 90 graus. Então essa fase ela adianta ou está deslocando o cosseno e o seno no tempo. Essas três características, vocês vão ver que vamos ter várias soluções da resposta dinâmica do sistema com essa forma: frequência, fase e amplitude. A frequência ela pode ser representada em outro tipo de unidades que seriam o radiano por segundo. Então, nós falamos de ciclos por segundo, né? Isso, a gente fala aí de uma circunferência, mas isso pode ser representado em qual seria o ângulo total a vocês dar a volta, seria 2π, né? 2π, então, ao invés de falar ciclo por segundo, eu posso transformar esse ciclo em radianos. Então, por isso a nossa frequência pode ser descrita dessa forma, que nós frequência angular, nós chamamos também de frequência angular, que é dado em radianos por segundo. Temos esse equacionamento aqui. Também, que é muito pouco utilizado, né? Mas é bastante utilizado na área de sísmica, é representar os sinais em períodos. Então, o período é o inverso da frequência. Aqui nós não vamos utilizar muito esse tipo de representação da frequência, seja na resposta, seja na excitação, mas só para vocês saberem aí que o período, que também o período seria o tempo, né? Não seria ciclo por segundo, sino o tempo que há entre duas amplitudes, o tempo total. Bom, aí temos as três formas de representação da frequência em um sinal. Esse sinal aqui
pode ser da excitação ou pode ser a resposta. A resposta, dependendo do tipo de excitação, pode ser dessa forma, com essas características aí, cosseno e seno. Esse cosseno e cosseno pode ser representado de uma forma através de números complexos, com essa relação aqui, com essa identidade trigonométrica que é conhecida. Ou seja, o cosseno pode ser representado como a soma de dois exponenciais, um exponencial complexo elevado a um número imaginário positivo e um número imaginário negativo. Aqui eu estou fazendo a representação utilizando as características que nós falamos do cosseno. E temos aí também outro tipo de sinal, que pode ser de excitação ou pode ser da resposta. Nesse caso aqui, esse tipo de sinal é bem característico da resposta da estrutura quando temos um sistema amortecido, que é a função seno modulada, né? Ou seja, eu estou modulando com essa função aqui exponencial o cosseno. Então ele, ao invés de ir vibrando até o infinito, ele vai chegar um momento, se o A é menor que zero, ele vai chegar um momento que a função cosseno vai para zero também. Então, essa é uma forma bem característica de como se pode representar a resposta de uma estrutura. A gente vai ver que chega nesse tipo de representação. Da mesma forma, essa função modulada sinusoidal, ela pode ser representada através de funções exponenciais complexas, né? Aqui a gente vê essa equação. Bom, vamos agora falar a partir de ver esses tipos aí de representações que podem ser da resposta ou da excitação, de como a gente pode relacionar a excitação com a resposta, de forma geral para qualquer tipo de sistema linear. E a gente vai ver outra propriedade que é a invariância daquele sistema. Então, como a gente relaciona a excitação com a resposta? E isso se faz através do teorema da convolução. Então, nós temos aí um sistema, né? Pode ser qualquer um. O sistema sempre é dado por uma equação diferencial. Mas não necessariamente tem que ser um sistema estrutural, que a gente vai se dedicar a estudar, pode ser outro tipo de sistema dinâmico, no qual você tem uma entrada e uma saída, que podem ser outras características físicas diferentes de excitação e resposta na estrutura. Então, vamos supor que nesse sistema eu tenho uma entrada, assim, que a gente representa com x, e uma resposta. E vamos supor que essa entrada eu vou dar uma entrada do impulso, né? Eu vou, no caso da estrutura, excitar esse sistema com um impulso. E aí a gente vai definir essa resposta quando é excitado o sistema com impulso como resposta ao impulso. E vamos chamar ele como H. A gente não conhece ainda essa resposta ao impulso, né? O equacionamento, né? Mas, por enquanto, vamos supor que se eu excito a estrutura com um impulso, eu tenho uma resposta ao impulso, ou uma função que representa a resposta ao impulso daquele sistema. Esse sistema ele tem duas propriedades importantes, né? O sistema ele deve ter, bom, há outros tipos de sistema que podem ser analisados, mas nosso sistema vai ter essas duas suposições. A primeira delas, que é a mais importante, é a invariância. O sistema é invariante no tempo. O que quer dizer que o sistema é invariante no tempo? Que se eu aplico o impulso deslocado um teso zero, a resposta ao impulso também é deslocada em um tempo teso zero. Mas existem sistemas que são
não invariantes no tempo? Existe. Tipo, vocês, tipo digamos, a pandemia, né? O que está acontecendo agora é uma pandemia. Você está tendo aí um número de infecções, né? Mas você consegue saber isso bem depois. Ele se infectou, mas os sintomas acontecem 7. Você saber a resposta se realmente o sistema se infeccionou ou não. Você tem aí 7, 8 semanas depois, desculpem, 7 dias, 14 dias depois. Então, esse é, digamos, um exemplo assim de sistema não invariante no tempo. Há muitos sistemas não invariantes no tempo que você dá uma entrada nele e a resposta você acontece tempo depois, não imediatamente quando você citou a resposta, quando você citou aquele sistema. Então, temos aí, essa seria a primeira propriedade, a invariância, né? Se você deslocou o impulso, a resposta do impulso também é deslocada. Outra propriedade é a linearidade. Se você multiplicou uma constante o impulso, a resposta ao impulso também foi deslocada. E a outra propriedade é a aditividade, né? Ou seja, se eu aplico vários impulsos, vamos supor, uma soma aqui, outro impulso em outro tempo, eu vou ter outra resposta ao impulso em aquele tempo. E eu posso somar as duas respostas ao impulso. As duas respostas ao impulso seria a resposta total. Então vamos ver aqui. Então eu vou agora não aplicar, digamos, naquele sistema vários impulsos. Mas vamos representar essa entrada através da propriedade de peneiramento. Lembra que eu posso representar uma função arbitrária como sendo uma soma de vários impulsos, né? Então, se eu tenho uma soma agora de vários impulsos, minha resposta, que temos a entrada, que é uma soma de vários impulsos, minha resposta também pode se representar como a soma de vários, aqui eu vou trocar esse impulso aqui como a soma de várias respostas ao impulso. Então, portanto, a resposta do sistema seria dada através dessa equação aqui. Isso nós chamamos de teorema da convolução. O que ele faz? Eu posso, se eu conheço a resposta ao impulso do sistema, eu posso encontrar encontrar a resposta sometida a qualquer tipo de excitação. Esse X tal aqui seria a entrada ou excitação no sistema. Então, simplesmente você está vendo a importância de conhecer a resposta ao impulso do sistema. Então, para isso, se a gente quer resolver aquele sistema dinâmico para qualquer tipo de excitação, a gente precisa saber a resposta ao impulso. Então, a gente vai ver depois como é que se define essa resposta ao impulso. Então, aí vem a aplicação que ele tem. A gente tem que conhecer a resposta ao impulso e com essa resposta ao impulso eu posso ter a resposta total do sistema a qualquer tipo de excitação, que é esse X. Então vamos lembrar dessa equação aí e a gente vai usar depois, né? Essa equação também pode ser representada de forma discreta, dessa forma. Então isso aqui você está vendo que é uma integral, né? Então eu posso assumir que a multiplicação dessas duas variáveis ela é constante ao longo do tempo, seja com quadrinhos assim. Portanto, simplesmente multiplicar aqui, fazer uma soma a cada delta de tempo e eu posso multiplicar por o tal aqui. O tal que
que é igual a cada tempo. Então, eu posso fazer essa representação aqui como sendo uma somatória, assumindo, né? Assumindo, isso é importante, que essa multiplicação aqui ela é constante. Então, é possível também representar isso aqui como sendo uma somatória, aproximando essa integral dessa forma. Bom, o que a gente vai fazer agora é particularizar o problema. Então, a gente está falando de sistema dinâmico de forma geral, no caso da teorema da convolução. Isso aqui pode ser aplicado para qualquer tipo de sistema dinâmico, não necessariamente o sistema estrutural. Então, no que vamos a gente fazer com aplicar essa equação vamos resolver a resposta ao impulso desse sistema nosso e poder estabelecer qual seria a resposta total do sistema. Então, para isso, a gente primeiro precisa definir qual seria a nossa equação diferencial, definir a característica daquela equação, né? Principalmente sempre definir, digamos, a frequência ou tal, algumas características. E com essa característica a gente pode solucionar essa equação diferencial ao impulso, ou seja, aplicando uma excitação desse tipo, uma excitação, como a gente viu aqui, uma excitação desse tipo. Então, mas para poder resolver essa excitação ao impulso, a gente precisa utilizar algum método de solução. Geralmente, bom, lá no curso de equações diferenciais tem várias metodologias para resolver esse problema. Mas aqui, como vocês estão vendo, o impulso é uma excitação bem particular, não é uma questão, é uma função descontínua, é a questão, não é uma função contínua. Então, a gente usa para esse tipo de funções descontínuas a transformada de Laplace. Então, a gente tem que ver aí um pouco, lembrar um pouco como que se usava a transformada de Laplace para solucionar equações diferenciais. Então, vamos definir primeiro nossa equação diferencial do sistema linear. Então, nossa equação diferencial a gente pode demonstrar através de um sistema de Molar, né? Para um sistema de 1 grau de liberdade. Então, quando eu falo sistema de 1 grau de liberdade, estou me referindo a que existe um único deslocamento possível. Nesse caso aqui seria horizontal, né? Então, vamos representar esse sistema massa-mola dessa forma. Temos uma mola, um amortecedor, e temos aí a massa e está sendo aplicada uma força. Então, a gente pode fazer um diagrama de corpo livre desse sistema, fazer aqui um corte, e vamos ter a força sendo aplicada, uma força resistente, 3 forças resistentes, né? Que é a força da mola, Fk, e a força do amortecedor. E pela segunda lei de Newton, se o sistema está acelerado, vamos ter uma força inercial. Então, vamos definir cada uma dessas 3 forças. Primeiro, a força inercial, a gente já se conhece que é a massa vezes a aceleração. A gente pode representar dessa forma, segunda derivada do deslocamento, ou vamos colocar aí 2 pontinhos, que também pode ser, também tem um significado de segunda derivada da aceleração. A força da mola, nós já temos conhecimento de como se representa essa força, que é proporcional à ida da mola, né? E ao deslocamento daquela mola no tempo, né? Lembre que isso aqui, a força está variando no tempo.
E temos outra força que é a força do amortecedor. Há várias formas de representar essa força do amortecedor. De fato, isso é um problema de pesquisa, né? Que a representação do amortecimento na estrutura é uma coisa bastante não linear e não é uma questão que se possa avaliar diretamente do material do que é feita aquela estrutura, porque ela tem interação com outros elementos do contexto, né? Tipo o mesmo vento pode gerar amortecimento na estrutura. O solo no qual está fundada essa estrutura também gera amortecimento. Então, o amortecimento da estrutura é uma questão da interação entre os mesmos elementos estruturais, como estão interagindo entre eles, as junções e tal. Isso gera amortecimento. Não é uma questão assim como a rigidez, que é diretamente relacionada, pode ser relacionada com o material que você está utilizando ou o conjunto de materiais que você usa. O amortecimento é um problema bem mais complexo de estabelecer. Mas há algumas idealizações, caso aqui temos chamamos de amortecimento viscoso, e ele pode se definir como sendo proporcional à velocidade. Então, a partir dessas três forças, posso ir lá na equação de equilíbrio, força resistentes igual a força atuante, e vou substituir cada uma dessas forças. Então, temos aí a força inercial, a força do amortecedor e a força da mola. Então, essa é a nossa equação diferencial que define o comportamento. A gente vai trabalhar só com essa equação, não tem mais. Que define o comportamento da estrutura. Então, temos aí massa vezes aceleração, coeficiente de amortecimento vezes velocidade e rigidez vezes velocidade. Então, a questão agora é como solucionar essa equação quando temos aqui uma excitação. Então, aí eu posso ter deslocamento, posso ter velocidades e posso ter acelerações. Então, como a gente vai tentar dar uma solução geral do problema, utilizando o teorema da convolução, vamos lembrar aqui o teorema da convolução, nós precisamos, para poder conhecer qualquer tipo de a resposta a qualquer tipo de excitação, conhecer a resposta ao impulso. Como a resposta ao impulso tem que colocar um sinal descontínuo, uma excitação descontínua como é o impulso, a gente precisa usar transformada de Laplace. Então vamos lembrar um pouquinho de algumas questões, você fazer aqui uma revisão rápida do que era, vocês já conhecem de alguma disciplina básica lá no início do curso, da transformada de Laplace. Então, a transformada de Laplace a gente vai usar para solucionar essa equação diferencial. Por que ela e não outro método? Pela questão da resposta ao impulso, né? Tem uma excitação descontínua, não tem como solucionar essa excitação se não utilizando transformada de Laplace. E também, tem outra razão, que é que vocês lembram lá na aula anterior que nós representamos a excitação do vento como um problema aleatório, como um espectro. E aqui, através da transformada de Laplace, a gente pode... O espectro é uma função em um domínio, nós vamos chamar de domínio da frequência. E a transformada de Laplace, nós podemos conhecer como é a resposta do sistema no domínio S da frequência, ou no domínio do S, domínio do Laplace. Então, essa é uma das razões, eu acho que a segunda é que tem maior relevância, que é ver como é que o sistema responde no domínio da frequência e não somente
no domínio do tempo. Eu mostrei no início da aula, no aula anterior, uma função de resposta no domínio da frequência, aquele pico, um pico, uma função desse tipo. Então, essa função, ela é dada no domínio da frequência e através de Laplace a gente pode ver essa função, né? E a gente pode ver aí onde que acontece a ressonância e tal. Então, essa é uma das ações de por que utilizar Laplace. Então, vamos lembrar a transformada de Laplace. Transformada de Laplace é dado isso aqui. A gente tem uma função em um domínio t. E eu aplicando essa integral a menos s tal, eu levo essa função a um domínio s. Ou seja, eu transformo essa função de tal a s. S é uma variável complexa, que pode ser desse tipo, com a parte imaginária. E também eu posso fazer o contrário, né? Tem a transformada inversa de Laplace. Eu aplico a transformada inversa de Laplace e eu posso ir para o domínio do tempo. Posso ir nas duas direções. Transformada de Laplace para ir do domínio do tal para esse. Transformada inversa de Laplace para ir para o domínio do tempo. Então, vamos mostrar algumas transformadas aí, rapidamente, quais seriam as transformadas de Laplace de alguns tipos de sinais. Vamos começar com o impulso. Então, vamos aplicar a transformada de Laplace do impulso. Então, o que eu vou fazer é substituir aqui nessa função o impulso. Vou colocar aqui o impulso. Então, vamos ver qual seria a transformada de Laplace do impulso. Aplico aqui, olha, quando eu coloco aqui L, estou falando transformar de Laplace da função, né? Então, L do impulso seria igual a isso aqui, a definição da transformada de Laplace. E lembrando da propriedade de peneiramento do impulso, ou seja, que ele simplesmente avalia a função que você está integrando aí, avaliar simplesmente em zero, né? Nesse caso aqui o impulso não está deslocado, então o que eu estou fazendo aqui simplesmente é avaliar essa função em zero. Então a integral disso aqui é elevado a s vezes zero. Isso é igual a 1. Ou seja, a transformada de Laplace do impulso é igual a 1. Então é um resultado aí interessante. Ou seja, eu estou colocar aqui, estou no domínio do tempo e o impulso é assim, né? Um valor aí em zero. E eu estou indo para o domínio do S, colocar aqui S e aqui o tempo. E estou indo a transformar desse impulso aqui uma exposição, uma excitação em zero é igual a isso aqui. Opa! É igual a uma constante, né? Igual a 1. Ou seja, ao longo a gente transforma esse impulso em uma constante ao longo do S. De zero e também para o menos infinito, né? De menos S até o S é igual a 1. Então a gente vai ver que esse S, ele depois, nós vamos falar que isso seria a frequência. A frequência, a gente vai ver que esse S é o espectro, é um gráfico em frequência. Então está querendo dizer que o impulso, ele contém toda essa frequência, né? É um sinal realmente que não existe na realidade. É uma questão, uma representação bem no matemática, mas nenhum sinal físico pode conter toda essa frequência. Teria que ser uma coisa
absurdamente, com uma energia absurda. Então, mas o impulso serve para solucionar muitos problemas, mas ele fisicamente não é possível que um sinal tenha todas as frequências até o infinito. Bom, vamos ver outra transformada. Vamos supor a transformada da função exponencial. Então, vamos resolver aqui rapidamente essa integral. Eu vou multiplicar, aqui você está vendo que está multiplicando a função de grau, né? Olha, é transformar aí Laplace dessa função, a função exponencial, multiplicando a função de grau. Mas lembre que a função de grau simplesmente o que faz é modificar os limites da integral. Então, ao invés de ir de menos infinito a infinito, ou seja, esse sinal aqui, nós vamos chamar de sinal causal, vai de 0 a infinito. Então, vamos resolver essa integral. Aqui a gente teria AE vezes A tal, vezes E a menos S tal, que é a parte da transformada de Laplace. Fazendo soma essas duas exponenciais, ficaria A menos S. Eu vou fazer aqui uma troca de variáveis. Vou falar que U igual a isso aqui, derivou U. Então, o diferencial S tal eu posso representar dessa forma, né? Que seria du dividido entre AS. A integral de E a U é a mesma EU. Portanto, agora troco de novo de variável, aqui coloco A menos S vezes tal, né? Essa seria a nossa integral da função exponencial. Então, se eu quero avaliar agora esses dois limites, né? Eu preciso uma condição para que ele seja um sistema estável. O que quer dizer estável? Que no infinito ele tem que ser igual a zero. Beleza? Ou seja, esse E não pode ir, se lembram da avaliação da função exponencial? Pode ser assim ou pode ser assim. Então, esse aqui com um exponencial positivo e esse aqui com um exponencial negativo. Então, esse sistema aqui é estável, esse aqui é instável. Ele não tem solução no infinito, não tem uma variável. Então, eu vou assumir que a parte real disso aqui é menor que zero. Aí, ele gera um sistema estável. Ele vai para uma solução no infinito. Então, colocando ou seja, se a parte real disso aqui é menor que zero, que ele fica o EZ, a parte real do EZ tem que ser maior que A. O S tem que ser maior do que A. Então, isso aqui no infinito é igual a zero. E em zero seria igual a isso aqui, né? Menos negativo ficaria menos A, né? Menos A dividido entre isso aqui. Que seria esse aqui igual a zero, menos esse aqui, menos a avaliação aqui, zero. A gente teria isso aqui. Estou avaliando lembrem que estou avaliando em tal. Zero é a zero igual a 1, ficaria menos A, que é isso aqui. Se vocês entenderam aí simplesmente a avaliação. Colocando essa restrição, eu sei que no infinito de tal, isso aqui é igual a zero. Assumindo que a parte da exponencial é negativa. E em zero, isso aqui seria igual a 1, ficaria menos A. Menos A dividido entre A menos S. Para tirar o negativo lá em cima, eu poderia trocar o sinal nos dois, tanto no numerador como no denominador. Ficaria assim, A dividido entre S menos A. Então, a gente está indo, olha, de um sistema no tempo que é assim, tipo, assumindo que esse exponencial ele é negativo, tem há um sistema agora que tipo assim.
Porque assim, vai para o infinito aqui um ponto. Porque se vocês avaliam aqui, há um ponto no qual esse sistema vai para, tem uma estabilidade, pode ser uma estabilidade, né? Apesar de que a gente tentou que seja estável. Que é quando S é igual a A. Se a gente está fazendo um gráfico aqui, né? Quando S é igual a A, há um ponto no qual isso aqui vai para o infinito. Então, muito do nosso sistema a gente vai ver que existe, isso nós chamamos de singularidade, né? Um sistema. A gente vai ver que nossos sistemas vão ter esse problema de singularidade, que é o problema de ressonância. Então, isso aplicando a transformada de Laplace, dá para você entender o que seria a ressonância na resposta na frequência, né? É um problema de singularidade no qual a resposta vai para o infinito. Vamos aplicar isso também na transformada, vamos aplicar a transformada de Laplace no cosseno. Então, o cosseno seria isso aqui. Lembrem que estou multiplicando pela função de grau, portanto, ele modifica as limites da integral. Então, a função cosseno, temos essa aqui, a função cosseno, com a função de grau, vezes E menos st, que é a parte da transformada de Laplace. E eu posso representar essa função cosseno como sendo uma soma de dois exponenciais complexos. Nós já conhecemos a transformada de Laplace disso aqui, que é isso aqui, né? Então vamos simplesmente substituir a solução. Então a transformada de Laplace disso aqui é essa aqui. E a transformada de Laplace disso aqui é isso aqui. Somando essas duas e fazendo algumas modificações algebraicas, a gente chega nisso aqui. Então, essa seria a transformada de Laplace do cosseno. E a transformada de Laplace do seno, aplicando um procedimento similar, nós chegamos nisso aqui. Essa seria a transformada. A gente vai utilizar essa transformada depois para resolver aquela equação diferencial, né? Então, tem nos livros de equações diferenciais umas tabelas para ver qual seria a transformada de Laplace de outro tipo de funções. Não vou mostrar todas, né? Mas aí eu vou fazer vou mostrar depois um resumo dessas transformadas de Laplace que a gente vai só usar, né? Outra questão importante é a transformada de Laplace da derivada. Por que precisamos da transformada de Laplace da derivada? Porque nossa equação diferencial ela tem derivada, né? Tem a primeira derivada do deslocamento, que é a velocidade, e tem a segunda derivada do deslocamento, que é a aceleração. Então a gente tem que aplicar a transformada de Laplace em cima daquelas derivadas. Eu vou fazer só um exemplo aqui de como seria a solução da transformada de Laplace da primeira derivada, e a gente vai ver aí, lembrar qual seria a equação geral para qualquer tipo de derivada. Então temos aí aplicando o conceito da transformada de Laplace, e a gente vai substituir aqui por a função derivada, né? Esse prima aqui quer dizer a derivada em relação ao tempo dessa função. Eu vou aplicar o teorema desculpem, integrar por parte, que é definido assim, né? Lembram dessa equação? Então eu vou simplesmente definir essas funções. O U vou definir que é EA menos ST. O delta IU, eu vou derivar isso aqui, seria menos S elevado a menos ST. Vou definir esse delta IV, que seria a função derivada, e o V seria, se eu integro isso aqui, seria igual a FT, né? Integral disso aqui seria, elimina a derivada. Então, substituindo nessa expressão da integral por partes, posso obter essa equação aqui. E também do que
Vou avaliar esses limites dessa parte aqui. Em infinito, isso aqui seria igual a zero. E em zero ficaria menos f0. Isso aqui, se vocês estão vendo, essa parte, ela é a transformada de Laplace da função. Então eu vou substituir isso aqui na equação como S vezes a transformada de Laplace da equação. E isso aqui ó, é a transformada de Laplace da derivada. Então a transformada de Laplace da derivada é igual a menos a função avaliada em zero mais S vezes a transformada de Laplace da função. Que seria essa parte aqui. Então, de forma geral, a transformada de Laplace de qualquer derivada é dado assim. A gente vai usar no máximo até a segunda derivada, né? Então, por exemplo, aqui a gente teria, supondo que aqui é 2, então seria S2 vezes a transformada de Laplace menos, aqui seria n menos 1 seria 1, e no final a gente teria avaliado em zero, né? Vamos supor que 2 menos 2 igual a zero, então teríamos aí S2 vezes Fs, S vezes a função avaliada em zero e a função avaliada na derivada mais em zero, né? Então, teria duas condições iniciais, uma de condição inicial de deslocamento, pode ser, no caso, uma condição inicial de deslocamento, né? E uma condição inicial de velocidade. Isso aqui seria a derivada da função. Então vamos aplicar vou mostrar aqui, mano, antes disso, algumas transformadas, né? Então a transformada de Laplace, bom, a gente pode fazer isso também como transformada inversa de Laplace, ou seja, eu tenho a transformada de Laplace e para ir para o domínio do tempo, simplesmente aplico aqui a transformar, se eu tenho essa função no domínio do S, aplicar a transformada inversa de Laplace. Eu não vou mostrar aqui a equação da transformada inversa de Laplace, mas é uma integral, assim, integral de linha, né? É ainda mais complicada que a transformada de Laplace. Mas, geralmente, como é complicado aplicar aquela integral, no caso inverso, você simplesmente conhece a transformada de Laplace daquela função e você sabe como botar no domínio do tempo. Então, geralmente se faz desse jeito, mas não se aplica a integral da transformada inversa. Então temos aí dois exemplos que seria a transformada de Laplace de seno e do cosseno. Se eu tenho isso no domínio do S, eu sei que aplicar a transformada inversa eu vou ter um seno. Igual acontece com a função exponencial. E temos aqui outras transformadas de Laplace, que seria da função seno modulada, né? Que mais ou menos seria isso aqui. Isso aqui. Você me dá um segundo? Ok. Então, isso aí que eu mostrei é digamos, uma revisão dessa parte. São coisas que possivelmente já vocês conhecem, como a transformada de Laplace, mas a gente vai agora sim aplicar isso na equação diferencial. Como que a gente aplica a transformada de Laplace para avaliar a solução da equação diferencial? A gente tem a equação, se aplica a transformada de Laplace e se isola a variável de interesse, né? Nesse caso aqui seria xs. E logo se aplica a transformada inversa de Laplace, mas a gente vai aplicar a transformada inversa de Laplace conhecendo a transformada de várias funções, né? Por isso eu mostrei aqui o seno, o cosseno, o seno modulado, a função exponencial. Como a gente já conhece essas funções, e são as que de nosso interesse, as funções que vão surgir lá, a gente já sabe, conhece a transformada inversa de Laplace, por isso a gente pode voltar no tempo. Aplicando a transformada inversa de Laplace, você volta no tempo e conhece a solução no tempo. Então vamos aplicar isso no nosso sistema
dinâmico estrutural. Primeiro vou aplicar a transformada de Laplace de forma na equação. Aí a gente vai conhecer algumas características daquela equação. E depois a gente soluciona o sistema aplicando o impulso. Aí a gente pode conhecer a resposta ao impulso do sistema. Se eu conheço a resposta ao impulso, eu posso representar através do teorema da convolução uma equação que representa a resposta para qualquer tipo de excitação diferente ao impulso. Então vamos começar com um sistema não amortecido, sem amortecimento. Então temos aí, eu vou eliminar daquela equação simplesmente o Z, né? Temos massa vezes aceleração e mais a rigidez vezes o deslocamento. Eu vou aplicar a transformada de Laplace sem condições iniciais, desculpa. Vocês lembram aqui quando eu aplico a derivada, lembrem aqui, tem duas condições iniciais, essas aí, F0 e F'0. Então, eu vou avaliar isso aqui como igual a zero, toda essa parte aqui. No caso da transformada de Laplace da segunda derivada. Da primeira tem uma condição, da primeira derivada tem uma condição inicial, também vou esquecer dela. Então vamos aplicar aí a transformada de Laplace sem condições iniciais. Então a transformada de Laplace da segunda derivada é essa aqui. M vezes S ao quadrado xs. A transformada de Laplace do deslocamento é isso aqui. E a transformada de Laplace da força é isso aqui. Então vamos agora isolar a variável de interesse, que é xs. E obtemos essa equação aqui. Então essa é uma representação da resposta do sistema no domínio do S. Tá vendo? E vamos ver aqui uma propriedade ou, digamos, uma característica interessante. O que acontece com essa? A gente pode representar isso dessa forma também, como sendo H vezes, sendo H vezes S vezes PS. O H vezes S é 1 dividido entre isso aqui. E esse H vezes S, a gente vai chamar ela depois de função de transferência ou função de admitância. Ou seja, é uma função que relaciona no domínio do S, ou vamos chamar já o domínio do S como o domínio da frequência, que relaciona força com resposta. Então estamos relacionando aí através de uma equação simples, força com resposta, e isso aqui é o que faz a transmissão ou faz a transferência entre força e resposta. Essa função de transferência, ela tem, aqui nesse caso, uma característica interessante. O que acontece quando o denominador aqui é igual a zero? A resposta vai para o infinito, né? Existe uma singularidade na função de transferência. Então vamos avaliar aí qual valor de S é necessário para ter essa singularidade. Então vamos avaliar esse polinômio aqui como sendo igual a zero. E a gente obtém que S igual a menos K sobre M. E o S aqui, vamos chamar essa parte aqui como a frequência natural desse sistema de um grau de liberdade. E como eu quero saber as duas raízes de S, vamos ter mais ou menos IWN. Então, esse sistema ele vira singular quando temos essa solução aqui, que é igual à frequência natural. Então, vocês estão vendo aí que se a gente chama de S como sendo a frequência, que pode ser a frequência da excitação, vocês estão vendo aqui que P também depende da frequência. Então, se a gente tem um P com um S exatamente igual
que o S que gera, que isso aqui vai para o infinito, a gente vai ter uma resposta alta, né? Ou uma resposta que vai para o infinito. Então, esse, digamos, é o problema da ressonância. Se a gente tem um S perto da frequência ou igual à frequência natural, gera respostas muito altas ou respostas que são muito além da uma resposta estática, como se a gente aplicasse simplesmente uma força aqui. Então, primeira característica que a gente definiu aqui é a frequência natural do sistema de um grau de liberdade. Então, se a gente conhece já essa característica, eu poderia representar nossa equação dinâmica, essa equação aqui, vou dividir ela entre m, entre a massa. Se a gente faz uma divisão entre a massa, aqui ficaria k sobre m, e k sobre m nós sabemos que é igual à frequência natural. Então, nossa equação dinâmica também pode ser representada dessa forma. Aqui com o carregamento. Esqueci de colocar aí o carregamento, mas não tem problema. Seria a aceleração mais a frequência natural ao quadrado vezes o deslocamento igual a força. Igual a força. Bom, vamos solucionar esse problema em uma condição de vibração livre. Ou seja, quando não temos excitação. Senão, o que temos é condições iniciais de deslocamento ou velocidade. Então, vamos ver qual seria a solução em uma condição de vibração livre. Então, temos nossa equação diferencial, massa vezes aceleração kx, e vou aplicar a transformada de Laplace, mas agora com condições iniciais. Então, a transformada de Laplace da aceleração é isso aqui, massa vezes x s ao quadrado, menos s vezes as duas condições iniciais, né? E a transformar em Laplace do deslocamento é isso aqui. Eu vou isolar agora a variável de interesse, que é xs, e nós só temos esse resultado aqui. Então, m vezes sx0 mais a condição inicial em zero, né? Que seria deslocamento e de velocidade. Eu posso separar essas duas, digamos, nessa equação, separar em duas parcelas. Então, uma parcela vai com na parte do numerador, esse x sub 0, e outra parcela com essa parte aqui da velocidade. E essa outra parcela aqui desse lado, eu vou multiplicar em cima e embaixo pela frequência natural. Por que eu vou fazer isso? Porque eu estou tentando procurar funções no domínio do S que tenham um parecido com as funções no domínio do tempo quando eu aplico a transformada inversa de Laplace. Então, a transformada de Laplace do cosseno é isso aqui. Vocês lembram da equação que eu mostrei lá anteriormente? Seria a transformada de Laplace do cosseno, e essa aqui seria a transformada de Laplace do seno. Então, ao aplicar a transformada inversa de Laplace, eu vou voltar no tempo com essa solução. Transformada inversa de Laplace disso aqui é cosseno, transformada inversa de Laplace disso aqui é seno, multiplicando essas constantes de velocidade aqui e frequência natural. Por isso eu multipliquei em cima e embaixo pela frequência natural, para que isso aqui seja de fato a transformada de Laplace do seno, né? Ou a transformada inversa de Laplace do seno. Desculpa, a transformada inversa de Laplace para obter o seno. Então, essa seria a nossa solução para um sistema em vibração livre. Ele depende não da força, a gente colocou aqui força igual a zero, senão das condições iniciais de deslocamento e de velocidade. Mas nosso interesse não é conhecer realmente a resposta da vibração livre, senão a resposta desse sistema sem amortecimento para qualquer tipo de excitação. Então vamos ver como seria isso. Para saber isso, primeiro temos que solucionar nosso sistema
quando ele é sometido ao impulso. Então vamos solucionar esse sistema quando temos uma excitação ao impulso. Então lembrem que nós chegamos nessa solução no domínio do S, que é isso aqui. E vamos assumir agora que esse PS é o impulso, né? Mas no domínio, lembrando no domínio do tempo, a gente coloca aqui a excitação como sendo o impulso, a gente sabe que ao transformar o Laplace do impulso é igual a 1. Então eu vou substituir esse PS aqui como sendo igual a 1, porque isso aqui é transformar o Laplace da excitação. Então ficaria a nossa resposta como sendo 1 dividido entre ms² mais k. Eu vou dividir agora entre m, embaixo e em cima, né? Nos dois, no numerador e no numerador. E obtemos 1 sobre m, s² mais k sobre m. Eu sei que k sobre m é a frequência natural. Então temos s² mais a frequência natural. E esse 1 sobre m fica aqui desse lado. E vou multiplicar em cima e embaixo pela frequência natural. Então, isso aqui é a transformada de Laplace do seno. Portanto, ao aplicar a transformada inversa de Laplace dessa função aqui, a gente obteria no domínio do tempo o seno. Então, vou aplicar a transformada inversa de Laplace e a resposta ao impulso desse sistema é essa aqui. Então, 1 dividido entre a frequência natural vezes m vezes o seno da frequência natural vezes t. Aqui é o ângulo interno do seno. Então, com essa resposta ao impulso do sistema, nós podemos que voltar no teorema da convolução. A gente definiu assim. Eu vou colocar agora para sinais causais, aí eu quero saber a resposta ao sistema de zero a infinito só. Por isso eu modifiquei aí o limite da integral. E vou substituir a resposta ao impulso, que seria aqui nessa parte da equação. Então, substituindo isso, eu vou ter que x, a entrada, agora vai ser a excitação, P, e a resposta ao impulso é dada por isso aqui. Então, eu vou substituir o tempo também, né? Então, ficaria, aqui eu tenho um problema, né? Que seno da frequência natural t menos tal, que seria a resposta ao impulso, e substituindo o tempo, nós obtemos uma equação utilizando a convolução que define uma relação entre excitação e resposta, utilizando o teorema da convolução. Então, com essa equação aqui, se a gente dá uma solução nessa equação, lembrem que isso aqui é uma integral, portanto, seria necessário ter um método de solução dessa integral. Geralmente é complicado resolver essa integral, né? Então por isso se aplicam métodos numéricos. Um método numérico para resolver essa integral numérica. Essa integral também ela é chamada como integral de Duhamel, né? Mas ela é uma consequência do teorema da convolução. Então por isso eu não uso muito aquele nome de Duhamel que aparece nos livros às vezes. Porque realmente é uma aplicação do teorema da convolução à integral, aquela suposta integral de Duhamel. Não sei quem surgiu primeiro, o teorema da convolução ou a integral de Duhamel. Ele chegou em uma equação, fazendo uma demonstração, chegou nessa mesma equação, mas é uma simples consequência de usar o teorema da convolução. Então, com essa equação, a gente pode, a partir de resolver essa equação, que tem várias formas aí de resolver numericamente, né? Porque é uma integral, eu poderia conhecer a resposta do sistema.
Isso mesmo a gente vai fazer para sistemas com amortecimento, sistemas que têm amortecimento. Então a gente vai olhar primeiro as características do sistema com amortecimento. Agora vão surgir outras características além da frequência natural, como a taxa de amortecimento e a taxa de amortecimento e uma frequência que nós vamos chamar de frequência amortecida. Também a gente vamos